tem um relato de um senhor no pasto do vovozinho que ele fala de 10 criaturas que ele viu. Agora, que foram pegas, que hoje eu tenho convicção, 6 que foram capturadas. Tá tudo Algumas foram mortas. Tá tudo nos Estados Unidos. Então, tem uma na Unicamp. Não ficou na Unicamp. Foi pro Aramar, cara. Você tá mal Olha informado. só, cara, que você vai brigar com a galera lá do Instituto de Química. Unicamp, antigamente, a Unicamp ela era a nossa área 51 biológica. Hoje não é mais, tá abandonado. Não, vamos explicar, vou até brincar, eu falo de brincadeira, pessoal. A gente fala da Unicamp porque, na verdade, um dos médicos que teria estudado as criaturas é o Badan. É o Badan Palhares, famoso médico legista do Brasil, da época do PC Farias, o pessoal, não sei se o pessoal vai lembrar. E ele era médico da Unicamp. Então dizem que a criatura foi levada para a Unicamp e tudo, e ficou lá na sala, pai. Então, no meu livro eu coloco uma resposta que o Badan colocou num site, porque assim, ele dá aula, né? Não sei morreu, né? Ah, já morreu o Badan? Badan morreu, não, né? Acho que não. Badan não morreu, cara? Badan não morreu, não. Não? Já morreu? Vocês sabem aí se morreu? Acho que não morreu, não. Mas o que tem? O Badan. Então, eu coloquei no livro... Não, ele era professor de medicina na Unicamp, então, né? Um dos alunos, num site americano lá, perguntou para ele sobre o negócio de Varginha. Ele falou se ele poderia responder, assim, com mais precisão, se fosse no futuro. Entendeu? Então, eu até coloquei no livro isso, porque eu achei nesse fórum de debate com os alunos, e ele colocou isso. E tem uma outra coisa que ele falou também, o Badan, que tinha dado lá alface pro bicho, não sei o que e tal. O próprio Corradinho Métis, né, que trabalhava com ele junto lá, foi um dos que mexeram com a criatura. E além disso, eu ainda tive a oportunidade de conversar com 2 enfermeiras amicíssimas que trabalharam ali com o Badan e que viram a criatura também. Inclusive, uma dessas, ela faleceu e o Badan foi no velório, né? De tão amigos que ele estava lá no velório dela. Então, assim, hoje eu sei muita coisa que aconteceu na Unicamp. Por exemplo, não sei se eu cheguei a comentar, ou você já ouviu falando, mas teve o lance que eles foram tentar fazer o hemograma da criatura viva, né? Tinha uma viva e uma morta lá. Aí, na hora que eles tiraram o sangue e botaram nas mangueirinhas, o sangue coagulou, ficou que nem uma Coca-Cola e travou. Aí não chegou nem no sensor para gerar o hemograma. Aí eles foram para a segunda máquina, que eram máquinas importadas dos Estados Unidos, né? Aí tentaram fazer o negócio, bichou também o negócio. Aí travou as 2 máquinas. Só que essas máquinas são utilizadas para atender as pessoas normais lá também, porque o Hospital das Clínicas ali atende a galera. Aí chamaram o técnico. O técnico, ele estava em viagem e quando ele teve que ir para lá para tentar resolver o negócio, não conseguiu resolver. Aí a solução caseira foi trazer uma máquina inferior de hemograma de um outro departamento para suprir aquele dia, até que os americanos pegassem 2 máquinas novas, trouxessem dos Estados Unidos e eles colocaram o mesmo número de série nas 2 máquinas. Depois disso, o que os americanos que estavam lá fizeram? Deram um banho de loja no departamento da doutora Fátima, que teve bastante envolvida com essas análises da criatura lá, e trocaram tudo. Inclusive, eu falei recentemente com a Ana, que é uma das funcionárias lá que trabalhava com a doutora Fátima, e ela me confirmou, falou, realmente foi tudo trocado lá. E os funcionários terceirizados que trabalhavam lá foram dispensados, foi pago o que eles tinham de direito de dinheiro e foi dado um bônus pecuniário para eles ficarem com a boca calada. Só que assim, tem alguns, agora já passou tanto tempo, que acabam falando, só não fala que foi a gente que denunciou isso, que falou que aconteceu lá. Tem bastante gente. Tem até vigilantes que ficavam lá, por exemplo, a criatura ficou no IFCH, isso certeza, e tinha um lugar lá que chama Patologia Avançada, que hoje está abandonado. Certeza, porque os caras falaram que ficou lá. Cara, eu tive com as pessoas, eu fui no local, e as pessoas
reviveram tudo aquilo na minha frente, contando, olha, nós viemos aqui, o meu amigo subiu aqui no coisa, olhamos pelo buraco do ar-condicionado e a criatura estava dentro de um terrário, sem água, né? Parece um aquário. E aí aquele negócio virou, fazia tipo um zumbido, um barulho, como você pega a unha e passa no jeans, faz aquele zip, 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 né? Então, escutou esse negócio. Nós conversamos com o Vitor, coloquei no livro também. Um monte de gente viu isso daí. Um monte de gente Muita gente, cara. Então, assim, que nem eu tô te falando, ali eu citei mais de 80 pessoas que deram um depoimento, entendeu? Que a gente conversou, que apresentou evidências, tem documentos no final também. Por exemplo, a morte lá dos animais do zoológico, tá todos os exames ali. Eu consultei 2 veterinárias, joguei os exames na mão dela, falei assim, analisa do ponto de vista médico, né, veterinário, e me fala o que aconteceu aí. E elas falaram, não tem uma explicação a morte desses animais. Assim como a morte do Marco Elixerezi também, que foi uma coisa totalmente estranha, né? Ele capturou a criatura. Deixa eu contar só rapidinho, né? Para a gente saber o contexto da história. O Marco Elixerezi estava com o Eric Lopes, 2P2, que é polícia da inteligência da Polícia Militar de Minas. E eles já estavam sabendo que tinha umas criaturas soltas, já tinha sido capturada pelo bombeiro, pelo exército e tal, e eles fazendo a ronda no Jardim Andere. De repente, aquela criatura passa, eles atropelaram a criatura. Aí quebrou a perna da criatura, a criatura caiu, ainda tentou correr assim nos escombros, porque estava em construção ali, muita gente construindo as suas casas, o bairro estava em construção naquela época. E aí o Marco Elixerezi saiu, pegou aquela criatura nos braços, colocou no banco de trás do carro pessoal dele e tocaram para o pronto-socorro do regional. Chegando lá no regional, o médico de plantão não quis atender, falou, ó, vai pelo outro lado, que já tem uma ala reservada para isso, porque já entrou uma criatura lá, já tinha entrado uma. Isso foi que ano? Mais cedo, 96. Dia 20, à noite. 8h30. Aí que aconteceu? Mas peraí que você vai ver, a história é cabulosa. Aí o Marco Elixerezi, quando a gente não sabe se a criatura arranhou ele embaixo da axila quando ele estava transportando já para o pronto-socorro do regional, do hospital regional, ou se foi quando ele foi para essa ala que a criatura deve ter arranhado, não propositadamente. Eu acho que ela devia estar sentindo dor, aí estou conjecturando, né? Que ela estava com dor, alguma coisa, e de repente deu aquela arranhada nele. E aí o que aconteceu? Entregaram cara, essa tá tentando criatura. Limpar a barra do ET, mané. Não tô, cara. Eu vou te mostrar os ortopedistas. Eu tenho... Não, tu tá falando, pô, o ET fez sem querer. Tu não sabe, vai que o ET tava puto com um ser humano. Foi atropelado, já tinham derrubado a nave, tava todo lascado lá, né? Ele quer matar mesmo esse filho da puta aí. Ele queria um pãozinho de queijo, cara. E aí o que aconteceu, né? Levaram, colocaram lá, foi aí que fizeram umas filmagens, os médicos lá, né? Hoje tem um monte de nome. Que é a tal da médico. filmagem que estão oferecendo aí $1 milhão, cara. Então, mas não tá mais, porque o James Fox, ele tomou um tombo lá da produtora dele que foda. Faliu. Ele vendeu para outra, aí a outra faliu, não sei o que aconteceu lá, deu um problema e agora ele não tem mais $1 milhão para dar. Filmagem que apareceu, cara. Então, por causa dos golpistas aí. Mas deixa eu só voltar um pouquinho para concluir o assunto lá. Aí ele entregou lá a criatura, tal, os 2 ortopedistas que a gente tem o nome, um pode ser o Ovair, o outro é o Rogério lá. Tal. Quando vai falar com eles falam que não é com eles. Um empurra pro outro. Um tava na escala, só que o que estava na escala disse que foi o outro e que ele trocou. Entendi. E aí fica Ninguém esse quer joga-joga. essa onda, só que um deles falou com o Dr. Roger Leir, que é um médico norte-americano, e esse médico norte-americano escreveu um livro contando a conversa que eles tiveram, inclusive detalhes de como que foi essa operação na tentativa de fazer uma sutura na perna quebrada da criatura. E uns detalhes que são convergentes com a Unicamp, por exemplo, é que no microscópio lá, eles analisando o sangue da criatura, não no hemograma lá que deu lá ruim. Não rolou, ficou duro. Mas eles viram que tinha mais bastonetes
na coisa. E isso, conversando com médicos e tudo mais, que a gente foi atrás para tentar entender melhor, eles falaram, olha, talvez a existência de um número maior de bastonetes explicaria a coagulação rápida, porque era assim, não tem como. Olha o que o médico falou pro Dr. Roger Leir. Falou assim que em 24 horas, tanto o osso estava colado como a pele estava totalmente restaurada. Isso é impossível de acontecer com um ser humano ou com um animal das cavernas. Não tem, cara, não tem bicho na Terra que tem uma cicatrização de uma fratura, entendeu? Exposta, que foi daquele jeito. Em 24 horas o bicho tá bonzinho e andando. Mas como é que a gente sabe que o bicho tá bonzinho andando? Mas olha Ninguém só, viu o bichinho. o Marco Elixerez, então, esse que entregou o negócio lá, ele tomou um arranhão. Tá. E depois ele começou a ter complicações e morreu. O doutor Cesário, que é o médico que atendeu ele até o final, disse que pouco antes dele morrer, ele confessou para o médico que tinha capturado a criatura mesmo. O Eric Lopes, ele não fala porque ele está nativo ainda. Inclusive, eu mandei um zap para ele quando estava fazendo o livro, ele me bloqueou no zap, né? Ou seja, quem não deve não tem, mas tudo bem, né? Cada um, cada um. E aí, o que aconteceu? A morte do Marco Elixerez é estranha, porque o legista, que depois fez lá a autópsia dele, que é o Dr. Janini, eu tive no apartamento dele lá em Varginha, né, conversando com ele, gravamos um vídeo, tudo, e ele falou assim, cara, em décadas de profissão que eu tenho, que ele já tá velhinho já pendurando a chuteira ali. Aí ele falou assim, em décadas de profissão, eu nunca vi uma bactéria dessa levar a morte um cara tão rápido, uma superbactéria, ele falou. E outra coisa, essa bactéria que foi detectada, que está nos exames, está inclusive no livro, é uma bactéria que só dá em animais. Geralmente não dá em ser humano. Então, ela foi transferida, de alguma forma, por aquela criatura que o Marco Elixerez pegou. Cara, o caso Varginha é uma complexidade, são tantas coisas. Essa bactéria, ninguém tá falando que a bactéria tava no ET. Ele pode ter passado a mão em alguma coisa e transferiu pro cara, é isso? Ou aquela substância oleosa que as pessoas descreveram, né? Que a criatura tinha um negócio meio gosmento e tal. Aquilo pode ter, de repente, transferido para dentro, né? Por causa da ferida e fez com que o Marco Elixerez viesse a óbito. Né, de uma forma inexplicável ali, porque foi um negócio absurdo. Mas era uma bactéria que a gente já conhecia. E os animais do zoológico morreram 5 animais lá. Da mesma coisa, não? Então, de causas inexplicáveis. Tanto é que eu coloquei os laudos, né, que foram feitos, coletadas as vísceras dos animais, era uma ararinha azul, 2 veados catingueiros, uma anta e uma jaguatirica. Né? Então, animais de hábitos alimentares diferentes, de espécies diferentes, e que tiveram uma morte que, ao ser feita a necrópsia ali, a autópsia, né, para ver do que morreram, deu no laudo, morreram de nada. Ou seja, um único animal está lá, intoxicação por substância cáustica desconhecida. Então pode ser que essa criatura que foi vista pela dona Terezinha Galo Kleps, já falecida também, ela estava numa festa lá dentro do zoológico e viu essa criatura na grade ali, que é próximo do viveiro da ararinha azul, por exemplo. Pode ser que essa criatura andou ali pelo zoológico, fugindo. Eu até fiz uma conjectura. No Rio Verde foi visto muitas criaturas. E tem uma parte, um braço do Rio Verde que passa pelo subterrâneo e vai dar dentro de uma lagoa, dentro do zoológico. Então pode ser que essa criatura, fugindo, foi parar ali. E aí nisso ela esbarrou em algum viveiro, em algum bicho, os bichos lamberam lá, sei lá, fizeram alguma coisa e acabaram morrendo com essa substância também, que pode ter sido o mesmo tipo de substância que levou o Marco Elixerez à morte. Então, veja que tem tantas coisas no caso Varginha, tantas nuances. Hoje, para você ter uma ideia, são
mais de 150 testemunhas que participaram do caso direto e indiretamente, que dão relatos, que passam algumas informações, e esses 150 são militares, civis, médicos, enfermeiros, vigilantes, bombeiro, polícia militar e pessoas do comum ali, né? Moradores que tiveram algum tipo de interação ou com a criatura ou com a nave. No livro, depois você vai ver também, eu fiz uma cronologia de todos os casos que ocorreram a partir do dia 13 de janeiro até junho. E é uma loucura, cara. É muita gente que viu o OVNI. Eu só estou falando ali de OVNI. Tem um capítulo específico que a gente fala das criaturas. Que não, criaturas que foram vistas não pelas meninas, né? A Liliane, a Kátia, a Valquíria, pela Dona Terezinha, né? Esses mais conhecidos, mas outras testemunhas, e também dedico um capítulo para as criaturas peludas, né? Porque tinha a criatura assim, ó, que nem esse bichinho aí, né? Pelada. Que não tinha pelo, e tinha a criatura com pelo, com olho vermelho, aqueles calombinhos. Então, veja que o negócio é bem complexo. E foi acobertado, mas infelizmente ou felizmente, o mineiro não conseguiu segurar a informação. A gente teve a sorte do Vittorio Pacatini, que era um dos investigadores, ter tido uma infância com aqueles militares, né, alguns graduados, outros não da ESA, que ele morava em Três Corações, a mãe dele morava lá, até falecer ela morou lá em Três Corações, e ele então teve esse privilégio de chegar na cidade, procurar os amigos de infância, que jogava bola ali e tal, e os caras, na amizade, gravarem com ele. O bombeiro gravou uma fita cassete, dando detalhes da captura, e 2 militares, isso inicialmente, 2 militares da ESA gravaram com ele também, dando detalhes ali. Inclusive na fita eu vi várias vezes. Tem um dos militares que xinga, literalmente, na hora que ele está contando tudo mais, xinga o tenente-coronel Olímpio Vanderlei. Tá? Por isso que acho que nunca veio à tona essa fita, porque você xingar o comandante da ESA, né? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.